Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à entrevista coletiva do nosso zagueiro Nino. Completou 100 jogos nessa última partida contra o Santa Fé na Colômbia. O primeiro a perguntar é o Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Nino. Nino, são duas perguntas para você. A primeira, qual é a sensação de ter completado 100 jogos com a camisa do Fluminense, né? Já que você chegou do Criciúma no ano de 2019? E se você é favorável de poupar jogadores nesse final de semana no jogo diante da Portuguesa pela semifinal do Campeonato Carioca, já que na quinta-feira que vem tem um jogo importantíssimo pela Libertadores da América diante do Júnior Barranquilla, e jogo esse que poderá encaminhar a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores. Obrigado. Boa tarde, Gerson. Um prazer e uma felicidade imensa estar completando 100 jogos por muitas questões, pela dificuldade de chegar ao Fluminense, né? De realizar esse sonho, quanto é difícil um jogador chegar no nível de um clube como o Fluminense. Tudo que eu passei aqui no clube, todas as dificuldades, a felicidade pelo clube ter investido em mim e realizado a compra no final de 2019. Tudo isso torna muito especial e me torna muito grato a essa marca de 100 jogos. Muito especial também porque a gente sabe o quanto é difícil se manter em um clube desse tamanho, atingir essa marca. Eu costumo falar entre nós, né, os companheiros ali, eu vi isso de um treinador, que o futebol brasileiro ele é uma máquina de triturar gente, né? Muitas vezes nós jogadores somos tratados como coisa, em um jogo nós prestamos, no outro não. Talvez isso explique a nossa cultura de demitir e descartar treinadores tão cedo, muitas vezes com trabalho de um mês ou menos. Então, nesse ambiente de triturador de gente, que é o futebol brasileiro, é uma marca muito importante para mim. E em relação ao jogo de domingo, um jogo muito importante para a gente, uma semifinal de campeonato carioca. Nós jogadores queremos sempre jogar, mas também entendemos que o nosso corpo tem os limites dele. Então é uma decisão muito difícil a se tomar e a gente fica tranquilo porque a gente sabe que isso está na mão da comissão técnica e a melhor decisão vai ser tomada com certeza. Agora é a vez de Davi Barbosa, do Saudações Tricolores. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal em casa na sua TV. E boa tarde, Nino. Nino, primeiro de tudo, queria te dar os parabéns pela marca de 100 jogos com a camisa do Fluminense. E eu tenho duas perguntinhas para você. Primeiro, depois desses dois primeiros jogos na Libertadores, onde o time foi bem, fez jogo duro contra o River, acaba de vir de uma vitória fora de casa, com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Eu queria saber como você enxerga o Fluminense nessa Libertadores hoje, depois desses dois primeiros jogos. E a segunda é sobre as chegadas do Manuel e do David Braz. Eu queria saber da sua relação com eles e se a chegada desses reforços para a zaga, se isso é um motivador a mais para você. Obrigado. Boa tarde. Em relação ao nosso time, fizemos 2 ótimos jogos, 2 resultados muito importantes. A gente se preparou muito para esse começo de competição. A gente viveu cada etapa dessa preparação de maneira muito intensa. E a gente sabia que a gente tinha condição de fazer grandes jogos. A gente enxerga o nosso grupo como um grupo muito difícil. E desde o começo a gente sabia que precisaria se doar 100% para que os resultados viessem. E a gente, graças a Deus, fez isso. Eu vejo o nosso time num bom caminho. Ainda não conquistamos nada. Ainda precisamos fazer mais bons jogos para conquistar a classificação para a próxima fase. Mas eu vejo que nosso grupo tem ganhado corpo, que a gente tem conseguido colocar em prática aquilo que a comissão tem pedido e que a gente tem entendido muito bem o que é jogar Libertadores. Então, por isso, a gente fica muito satisfeito com o que a gente tem feito, com muita humildade, porque a gente sabe que a gente ainda precisa fazer muito mais. Em relação à chegada dos reforços, 2 ótimos jogadores, 2 caras sensacionais de grupo, que foram muito bem recebidos
e que se mostraram muito dispostos a se adaptar rápido, a sempre ajudar, a entender que o que vai fazer o nosso time chegar em lugares longes e ser um time forte, entender que a força é o grupo realmente, que cada jogador é importante da sua maneira, e eu fico muito feliz de dividir esse espaço dentro do time e de trabalhar com jogadores que eu admirei por muito tempo, são jogadores que eu vi jogar, que eu admirei muito, admiro muito, e tenho tentado aprender o máximo que eu posso com eles, com certeza são jogadores que vão nos ajudar muito. Agora é a vez da Luísa Sá do Lance. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Nino. Parabéns pela marca. E eu queria te perguntar, ao final de 2022, mas o Fluminense também gosta de evitar situações de perder jogador ali muito próximo ao fim do contrato. Então, eu queria saber se já teve algum tipo de conversa sobre uma extensão do seu vínculo e também sua expectativa, né, para esse jogo de domingo. A Portuguesa que venceu o Fluminense na Taça Guanabara, naquele time ainda com muitos, mas queria saber o que vocês já esperam virar dessa chavinha aí da Libertadores. O que vocês esperam? Boa tarde, obrigado pela felicitação pela marca alcançada. Eu queria só te pedir desculpa e pedir para que você repetisse, se possível, a primeira pergunta, porque deu uma cortada aqui e eu não consegui escutar. Ah, tá bom, desculpa. É só sobre renovação do seu contrato até o final de 2022, mas a gente sabe que não chegar naquele final, né, de contrato, naqueles últimos meses. Então, só para saber se já teve alguma conversa sobre. Sim. Meu contrato realmente é até final de 2022. É um interesse mútuo a renovação. Eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da diretoria, com o presidente. São pessoas que sempre me passaram muita tranquilidade para trabalhar e sempre me mostraram muita responsabilidade, muita transparência com tudo que eles fizeram. Então eu tenho um relacionamento muito bom com eles, é uma coisa que a gente tem conversado. É um desejo meu, eu sou muito feliz aqui no clube, adaptado, identificado. Então é um desejo meu, é um desejo da diretoria também, e eu acho que se tudo der certo o mais rápido possível, né? Com certeza eu não vou querer que o meu contrato acabe sem uma renovação. A segunda em relação ao jogo de domingo, é isso? Isso. É um jogo muito importante, como eu falei, é um adversário que foi muito constante durante todo o campeonato, que mereceu a classificação entre os 4 primeiros. É um adversário com muito potencial, há alguns anos já bem organizados e bem treinado. Então vai ser um jogo muito difícil, que a gente precisa estar focado, que a gente precisa estar concentrado, porque nós vamos encontrar um adversário muito, muito complicado do outro lado. E a gente sabe da batida de jogos que a gente tem enfrentado. E o que nos dá tranquilidade é saber que nós temos um elenco muito forte, um grupo muito forte, e que independentemente de quem jogue, com certeza vai um time muito forte, muito bem treinado a campo, e eu espero que a gente faça um grande jogo no domingo. Agora é a vez do Flávio Vinick, do Cariocão 21. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde para o Nino. Prazer falar contigo mais uma vez. Amigo, parabéns pela marca de 100 jogos com a camisa do Fluminense. Queria que você falasse mais desse jogo de domingo contra a Portuguesa, se você conhece alguma coisa específica do time, pelo que você já acompanhou, algum destaque da Portuguesa, e se você acha que para esse primeiro jogo, né, são 2 partidas para definir quem vai para a final, esse jogo é no campo da Portuguesa, a importância de um bom resultado já nessa primeira partida, para na segunda vocês terem mais tranquilidade, já que tem essa maratona de jogos, de repente conseguindo um bom placar nesse primeiro jogo, na segunda partida vocês têm mais tranquilidade para jogar no Maracanã, já com resultado favorável. Nino. Boa tarde, amigo. Prazer estar falando com você novamente. Como eu falei, um jogo que vai ser muito difícil. É uma equipe que teve uma campanha muito boa na primeira fase. Como eu falei, merece ser ressaltado tudo que eles fizeram. O merecimento deles de estar entre os 4 primeiros do campeonato, isso ninguém questiona.
um time muito bem organizado. E eu falo que é muito bem organizado há algum tempo porque em todos os confrontos que a gente teve contra ele sempre se mostrou um time assim, com boas peças, com jogadores de qualidade técnica, com ataque rápido. Então é um time que a gente precisa ressaltar todos os pontos fortes, respeitar ao máximo e saber que a gente vai enfrentar um grande adversário no domingo. O primeiro jogo sendo no campo deles, os últimos jogos que eu acompanhei lá, o gramado não estava muito bom e é uma coisa que a gente tem que se adaptar também o mais rápido possível, mas nós vamos preparados para todas essas circunstâncias e com certeza focado nessa competição do Carioca para fazer um bom jogo. Agora é a vez do Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nino. Primeiramente, parabéns pela marca de 100 jogos com a armadura tricolor, também pela vitória, claro, na última quarta-feira. Nino, eu gostaria que você falasse sobre essa parceria com o Lucas Claro. Vocês realmente formam uma zaga e, no ponto de vista de muitos torcedores tricolores, inclusive o meu também, é a melhor zaga aí do Fluminense nos últimos tempos. E também gostaria que você falasse sobre a sua evolução em alguns fundamentos, como saída de bola. Você melhorou pra caramba nesse quesito, tem uma evolução enorme. Eu queria que você falasse sobre esses dois pontos. Boa tarde. Em relação à minha parceria com o Lucas Claro, é um jogador de muita qualidade, um jogador que passa toda a segurança, não só para mim, mas para todo o nosso sistema defensivo, que cresce em jogos grandes, então a gente deposita muita confiança nele. E para mim é sempre um prazer estar jogando com jogadores assim. É um cara que tem me ensinado muito, que tem me passado muito da experiência dele, de tudo que ele já viveu. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né, de estar crescendo ao lado dele. Eu creio que a sequência de jogos tem feito com que a gente se conheça ainda melhor e tem facilitado muito o nosso trabalho. Então fico feliz por estar sendo reconhecido esse trabalho, pelas pessoas estarem gostando do que a gente tem feito. Eu creio que os grandes jogadores marcam a história no clube e uma grande dupla marcam a história no clube quando conquista, né, quando é campeão, quando conquista títulos, quando alcança grandes marcas e grandes feitos. E a gente espera que a gente também possa alcançar isso para aí sim ser lembrado entre os grandes do clube. Em relação à saída de bola, foi algo que eu sempre gostei de fazer. Fui muito estimulado com treinadores que passaram, que eu tive a oportunidade de trabalhar na base do Criciúma, lá no profissional. O Diniz foi um cara que me cobrou muito disso. O Jardim, na Seleção Olímpica, foi um cara que me cobrou muito disso. E eu tento sempre melhorar, tento sempre arrumar maneiras e encontrar um jeito de facilitar mais para meus companheiros ali na saída de bola. E é algo que eu tenho como objetivo, sim, continuar melhorando para que realmente seja um ponto, acabe sendo um ponto forte, não só do meu jogo, mas também do nosso time. Agora é a vez do Rodrigo Mendes, no Netflu. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Nino. Parabéns pelos 100 jogos, pela vida. Os companheiros estão participando da coletiva. Eu sei que ainda falta um tempinho, mas no ano passado o Fluminense perdeu a Carioca para o Flamengo e tem a Portuguesa no caminho do Fluminense e Volta Redonda no caminho do Flamengo. Mas já dá para projetar uma revanche? Fica esse sentimento de querer dar o troco? Boa tarde. Não é algo que a gente pense no momento, não. A gente está focado muito nessa semifinal, a gente não pode pular etapas. A gente vai encontrar um adversário muito forte e se a gente não tiver 100% focado, a gente vai ter problemas. Então, nosso foco está totalmente na Portuguesa, no que a gente tem que fazer no próximo jogo, no que a gente tem vivido na Libertadores. A gente não tem tempo para ficar imaginando o que pode acontecer daqui a 2, 3 semanas, porque a gente tem jogos e objetivos muito importantes a alcançar em curto prazo. Então, realmente, o nosso pensamento está todo nesse jogo de domingo e vamos passo a passo, se Deus quiser, o primeiro jogo da semifinal fazer um bom jogo
se possível, encaminhar um bom resultado para o próximo final de semana. Agora é a vez do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Xará. Boa tarde, Nino. Todo mundo que nos acompanha. Parabéns também pela marca, Nino. Eu queria voltar um pouquinho mais para o jogo do Santa Fé, para falar, assim, vocês nesse jogo mostraram muito aquela questão de saber sofrer, né? Principalmente ali depois da expulsão do Egídio, vocês jogando com 10, foi uma pressão muito grande do time do Santa Fé. Agora, eu queria saber de vocês, porque assim, a sensação que eu tive foi que houve uma escolha ali por não manter muito, não ficar muito com a bola, né? Mais pelo chutão, devolver a bola para o Santa Fé, o que acabou, claro, gerando ali uma situação de risco, né? Você tem que tirar várias bolas, o Lucas também, o Marcos Felipe, então nem se fala, né? Foi talvez o grande herói do jogo ali no final. Eu queria saber se isso foi algo planejado, né? Mesmo no 11 contra 11, a gente viu ali uma diferença bem grande da posse da bola. Se isso foi algo planejado, se era para ser assim, ou se é algo que vocês pensam em corrigir para os próximos jogos de Libertadores, né? Para conseguir manter mais a bola, ainda mais se tiver numa outra situação de expulsão, conseguir manter mais a bola e administrar talvez melhor um pouco o resultado. Boa tarde, Daniel. Não, creio que não foi nada planejado. As circunstâncias do jogo acabaram fazendo com que aquilo fosse o que a gente tinha que fazer, no meu ponto de vista, o que a gente conseguiu fazer. É claro que a gente preferia, com certeza, ficar com a bola, só que o nosso time acabou ficando muito exposto com a menos. Expulsão essa duvidosa, em que a gente não culpa o Egídio em momento nenhum, só quem está lá dentro do campo sabe as decisões que a gente pode tomar ali no momento e na velocidade do jogo. Então a gente acabou ficando muito, muito exposto. As trocas serviram para isso, para nos ajudar a marcar. Durante todo o jogo, né, desde o primeiro tempo, depois de a gente fazer o gol, eles acabaram se lançando à frente. Eu acho que o fato de a gente recuar se deu muito mais pela atitude do adversário, né, de botar muitos jogadores na nossa última linha, do que propriamente a gente voltar e querer esperar ou ficar refém do contra-ataque, né? Mas foram as circunstâncias do jogo, por tudo que a gente tinha vivido, pelo cansaço que a gente já estava, pelo desespero do adversário realmente de se lançar, de não guardar posição. Então, para se manter organizado, para se manter seguro, foi o que a gente tinha que fazer. Né? E graças a Deus pelo sistema que foi montado, pelo Roger, pelos jogadores que entraram muito bem e conseguiram cumprir as funções, pelo mérito do Marcão, como você falou, do Marcos Felipe, que fez ótimas defesas. Então, graças a tudo isso, a gente conseguiu um bom resultado lá e fica feliz mesmo em meio ao sofrimento, né? As dificuldades, a pressão que a gente tomou, a gente conseguiu suportar de uma maneira boa. Agora é a vez do Cícero Melo, da ESPN Brasil. Boa tarde, Cícero. Boa tarde a você, Daniel, aos companheiros e a quem está em casa assistindo a live. Boa tarde a você também, Nino. Queria saber o tamanho da vantagem que a Portuguesa pode levar, já que o Fluminense está concentrado em 2 competições. A cabeça também já está voltada para a viagem, para o jogo de quinta-feira, que é muito importante, lá contra o Barranquilla, na Colômbia, o Júnior Barranquilla. E a Portuguesa, além de só ter essa competição, ainda tem a vantagem de, provavelmente, jogar completa contra um time, tudo indica, de misto do Fluminense, poupando aí quase todos os titulares. E o campo, como você falou, que é ruim, mas eles estão muito acostumados a jogar naquele campo. Toda vez que jogam muito bem lá. Então, qual é o tamanho da vantagem que a Portuguesa pode ter com o time completo contra um time misto, o campo? E se vocês ainda conseguem se desligar da Libertadores para jogar essa partida? Abraço. Boa tarde, um abraço. Eu não vejo uma vantagem para a Portuguesa. Eu vejo nosso time muito focado, muito concentrado. A gente já está acostumado a essa mudança de foco, a virar a chave. Não é a primeira vez que a gente vive essa situação de estar em mais de uma competição e ter que jogar jogos de competição diferente logo em seguida. Então, eu vejo uma facilidade em virar a chave. Eu vejo o nosso grupo muito forte, isso dá tranquilidade, porque a gente sabe que quem entrar em campo vai entrar muito bem, vai estar disposto a fazer o seu melhor. E o campo, a gente também já jogou em
em campos que não eram o nosso habitual, e a gente acabou se habituando e conseguindo se acostumar muito rápido, né? Muitos jogadores já no passado jogaram e participaram de clubes que o mando de campo era com um gramado que não era tão bom, que não facilitava muito o jogo. Então isso não é desculpa, a gente tem que se habituar o mais rápido possível, e eu tenho certeza que nós vamos. Para encerrar, Nino, é a vez do Matheus Frigous, da campanha Pelo Flu. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Nino. Boa tarde a todos. Nino, primeiramente, parabéns aí pela marca, né, com a camisa tricolor. E, cara, desde o início da pandemia, né, nós somos o único clube do Rio de Janeiro e um dos poucos aqui do Brasil com um saldo positivo de sócios, né? E para nós, enquanto torcida e campanha, é como a gente pode se fazer presente, né, aí junto com vocês. E eu queria entender como é que esse movimento de associação em massa para vocês, né, da campanha Pelo Flu, repercute dentro do elenco. Boa tarde, Matheus. A gente fica muito feliz, como você falou, durante a pandemia, com os estádios vazios. É a maneira com que a gente vê que a torcida tem nos abraçado, tem nos apoiado. A gente fica muito feliz pela atitude do clube de querer essa aproximação. Muitos clubes não fazem isso, e a gente precisa ressaltar o quanto o Fluminense, e aí eu falo as pessoas de dentro do clube, enxergam a importância da torcida, né, com razão. E a gente fica muito feliz, como eu falei, é a maneira que a gente enxerga, que a gente vê que a torcida está nos abraçando, com certeza nos dá gás e nos motiva a querer continuar com esse apoio, né? A mostrar para essas pessoas que estão nos abraçando que isso não é em vão, né? Que a gente entra no campo para fazer por merecer isso, e a gente espera dar alegria a essas pessoas. A gente agradece por todo o apoio, a gente sabe das dificuldades que todos passam na pandemia, né? Pessoas com suas vidas em risco, pessoas com seus trabalhos em risco, e mesmo assim essas pessoas escolherem, né, ainda assim se apoiar, ainda assim selar um compromisso com o clube ao qual elas amam. Isso nos motiva, isso faz com que a gente entre em campo e corra por essas pessoas. Então fica aqui o muito obrigado. Obrigado aos colegas que participaram dessa entrevista coletiva. Parabéns, Nino, pelos seus 100 jogos. Obrigado. Uma boa tarde a todos.